A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Essa é a aula dupla 4, que é a nossa última aula dupla, e também é a primeira parte da aula 8, que também é a última aula dessa disciplina. Nós teremos mais 3 avas, e nessa agora nós queremos tratar acerca de um assunto específico muito importante a toda a teologia, que é a Trindade. A realidade até que você tem visto em todas as nossas avas, dentro do lema da própria instituição Logos, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas vamos seguir em frente. Há um Deus no Novo Testamento e outro no Novo Testamento? O que você acha? Você acha que o Deus do Velho é diferente do Deus do Novo Testamento? Algumas pessoas dizem que o Deus no Velho Testamento é um Deus irado, um juiz. Alguns até chegam à hipótese de um ditador. E o Novo é um Deus amoroso, né? Jesus Cristo. Será que existe essa diferença? Do ponto de vista bíblico, nós temos que considerar que Deus se revela de forma antrópica. Então, essa resposta tem a ver com essa realidade, quer dizer, Deus se revelando ao homem. Ele vai se revelando, vamos dizer assim, de uma forma de crescimento, né, aos poucos, até o ápice. O ápice da revelação de Deus ao homem é Jesus Cristo, quando o próprio Deus se fez um de nós. Então nós podemos ver claramente quem é Deus. Através de quem? Jesus Cristo. Então quem é Jesus é o mesmo Deus do Velho Testamento, porque Deus não muda. Então não existe dois deuses, um do Velho e outro do Novo. Isso é apenas algo que tem a ver com a sua revelação e tem a ver com o contexto histórico e o contexto cultural do povo que estava a receber naquele tempo. Inclusive o tempo antes de Jesus é um tempo relacionado do mundo inteiro. Hoje a cultura é outra. É uma outra sociedade que a gente vive. A Bíblia diz assim, em Malaquias 3,6, que Deus é o mesmo sempre, porque a Bíblia diz assim, porque eu sou o Senhor e não mudo. Então não existe a hipótese de ter um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Só existe um Deus e ele não muda. A Bíblia também diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele sempre será o mesmo. Agora, há um só Deus. Não existe essa hipótese de 3 deuses. Não, é um só Deus. Você pode perguntar como Deus? Como, professor? Mas não é Pai, Filho e Espírito Santo? É. Mas a Bíblia afirma que é um só Deus. Inclusive, isso é o Shema de Israel. Né? Há um só Deus. Este único Deus se manifesta em 3 pessoas distintas. São 3 pessoas exatamente iguais, no entanto, com o mesmo caráter, com o mesmo poder. Nenhum deles é maior do que o outro. Mas eles se apresentam ao homem como Pai, Filho, que é Jesus, e Espírito Santo. Não é que Deus Pai é Pai de Jesus, não. É apenas uma forma antrópica de se manifestar. Porque se Deus fosse Pai de Jesus, Jesus teria nascido. Se Jesus tivesse nascido, ele não seria Deus, porque ele teria um início, ele não seria eterno. Então Jesus é tanto Deus como Pai, assim como o Espírito Santo. Não existe distinção entre eles. Isso é apenas uma maneira antrópica de se manifestar o homem. Ele utiliza de uma maneira que a gente consegue ver a ideia de família. Então, a Trindade é uma ideia de família, de uma unidade. A Trindade é uma das doutrinas bíblicas fundamentais para a compreensão do próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja, porque Deus amou o mundo e deu o quê? Seu Filho unigênito, o único Filho. Mas Jesus chama a Deus de Pai. Então, aqui nós já percebemos
Veja, se Jesus é Deus, como nós cremos que é, nós que somos cristãos, porque se você não crê que Jesus é Deus, então você não é um verdadeiro cristão. Você pode até ser um seguidor de Cristo, mas você vai ser um gnóstico, você vai ser uma pessoa que não acredita que Jesus é Deus. Agora, veja, nós que somos cristãos, que cremos na Trindade, no credo de Nicéia, né, que foi a base do cristianismo, lá no início da igreja, nós vemos Jesus como uma pessoa. E ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, aqui na terra, Jesus não foi Deus, no sentido de que ele não usou o seu poder de Deus. Tudo que ele fez aqui na terra, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Ele andou sobre as águas, não foi como Deus, foi como homem. Ele curou os enfermos como homem, cheio do Espírito Santo. Ele até disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele. E poderíamos fazer o que ele fez. Ele até repreendeu, quando ele repreendeu o mar, e o mar da Galiléia se acalmou, ele virou para os discípulos falando: vocês deviam ter fé para fazer isso. Quer dizer, isso daqui não é uma coisa de Deus, é uma coisa de homem, no sentido de ter fé. Né? Fé em quem? Deus. É lógico que o poder é de Deus, não é o poder de Jesus, né? Nesse sentido, é o poder de Deus em Jesus, porque apesar de que Jesus é Deus, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. É lógico que isso é um assunto teológico muito interessante a se considerar. Mas quando nós vemos aqui, nós vemos que Jesus fala do Pai como outra pessoa. Então ele não fala de si mesmo, ele fala de outro. Jesus não é o mesmo que o Pai. Eles são duas pessoas, apesar de serem um, porque ele diz lá em João 10,30, eu e o Pai somos um. Em nossa língua, há dois gêneros, masculino e feminino. Em grego e latim tem três, masculino, feminino e neutro. Isso também existe no alemão. Em espanhol e português, temos apenas resíduos do neutro, como por exemplo nos pronomes esse, que é masculino, essa, que é feminino, e isso, que é neutro. Infelizmente, para o nosso caso, não existe uma distinção com o termo uno. O termo bíblico não se aplica ao gênero. Deus não é homem nem é mulher. Muita gente acha que Deus é homem. Deus não é homem. Deus não é macho nem é fêmea. Ele criou macho e fêmea. Ele criou o homem. E depois ele dividiu o homem em dois, macho e fêmea. Então, Deus não é macho nem é fêmea. Tanto é que em Deus manifesta a sua imagem, a imagem de Deus é homem e mulher. Quer dizer, existem em Deus as características de homem e de mulher em Deus. Por exemplo, Deus fala, nós chamamos pela Bíblia ele do El Shaddai. Shad é seio. Então, eu sou o Senhor Deus que te amamenta. Nenhum homem amamenta, porque o homem não tem como amamentar. É a mulher que amamenta, mas essa característica está em Deus. Por quê? Porque Deus não é homem nem mulher. Deus é espírito. Não há uma trindade como se fosse o pai, uma mulher que seria o espírito e o filho. Isso não existe. Isso aí é da mitologia, isso aí é da feitiçaria, das religiões do mundo. Deus não é homem e mulher, não existe isso. Em latim, a frase Jesus é ego et pater unum sumus. Unum está no neutro, que faz com que não possa significar somos uma pessoa. Se fosse, o termo seria unus, em masculino. Mas, em rigor, teria de ser traduzido como uma mesma coisa. Bom, nós pegamos aí da Vulgata Latina, né, que é uma tradução da Bíblia do original. Mas é claro que eles já haviam percebido essa realidade. Deus não é uma coisa, mas é um ser sem gênero. E o texto mostra que Jesus e o Pai são iguais. Então Jesus é Deus como o Pai é Deus. Eles são um. As palavras que seguem ajudam a reforçar esse significado, pois distinguem claramente entre o Pai e o Filho. E ao mesmo tempo o Senhor diz que faz o que faz para que conheçais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Veja o verso 28. Mas e o Espírito Santo?
temos muitos textos que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente, ele decide, né? Então são coisas de pessoa. Pois ele sente, pensa, decide. A doutrina da Bíblia a doutrina da Trindade é uma das mais misteriosas na Bíblia. E ela está na Bíblia. Apesar do nome espírito ser um gênero neutro no grego, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que torna implícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta, tanto do pai quanto do filho. Veja em Mateus 3,16, Lucas 4,18, João 15, 26 e 16, 7, Atos 5, 32, Hebreus 9, 14. Se você puder parar essa aba e ler cada um desses textos, isso vai corroborar para o seu conhecimento. Mas veja outra realidade na própria Bíblia. O Espírito Santo aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. Tanto é que a fórmula batismal, como a bênção apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo, indicam claramente essa verdade. Veja lá em Mateus 28, 19, em 2 Coríntios 13, 14, em 1 Coríntios 12, 4 a 6, 1 Pedro 1, 2. Mais uma vez, se você puder ler todos esses textos, é melhor para você. Mas a bênção apostólica está registrada em 2 Coríntios 13, 13, com base nesse texto, a bênção apostólica consiste na seguinte frase: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, que seria o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A maior prova que o Espírito Santo é Deus é que Jesus fala sobre o Espírito Santo que ele é outro, que viria. Jesus é a chave para a Trindade. Sem Jesus aqui na terra, não entenderíamos a Trindade. Tanto é que no Velho Testamento o povo de Israel não entendeu. Ele é uma pessoa que vimos. Nós vimos Jesus. E ele fala o Pai como outra pessoa e do Espírito Santo como outro. Então, só porque Jesus falou, se revelou, é que nós entendemos o que é a Trindade. Se ele não tivesse vindo na Terra, nós não iríamos conseguir compreender a Trindade. Ele teve que se revelar de forma separada, na mesma unidade, e isso é uma coisa incompreensível para a nossa mente, né? Mas é uma verdade, como está aí nessa declaração que nós fazemos. Jesus é a manifestação mais antrópica da revelação de Deus. Olhando para Jesus, nós sabemos como Deus é, ou quem Deus é. Mas no caso específico aqui é o como, no sentido de que ele é uma trindade. Agora, preste atenção, não existe esse termo na Bíblia, isso é um termo teológico, trindade, isso é um termo inventado pela igreja, para fazer o conceito, né? Para expressar o conceito que a gente persegue na Bíblia, que apesar de Deus ser um, ele é três. E ele não é três partes, no sentido de nós. Talvez nós sejamos até a prova da trindade no sentido da ideia de que o homem é espírito, alma e corpo. Quer dizer, nós somos triunos, assim como Deus é. E alguns cientistas, inclusive aqueles que são da corrente do design inteligente, você pode ver isso na internet, você vai ver vários cientistas que tentam provar pela ciência, né, de todas as áreas da ciência, que a questão da trindade. Nós vemos lá eles falando que a criação tem a assinatura de Deus, que é o 3, que está em todo lugar. Pode ser, é uma proposta científica de irmãos em Cristo, na ciência. Então pense, nessa realidade, tendo dúvida, leia os textos, reveja essa aba, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.